Existem 3 gênios que utilizam Nova York como palco de praticamente todos os seus filmes. Martin Scorsese, Woody Allen e o destaque dessa semana. Dono de uma filmografia enorme, o episódio de hoje é dedicado a um dos cineastas mais autorais de todos os tempos. Suas obras podem até parecer repetitivas, mas não são, já que ele consegue, através de tramas distintas, abordar temas similares. Eu sou Gustavo Valente e está no ar o Momento Crítico Spike Lee. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para os nossos vídeos continuarem chegando até você. Poucos cineastas conseguem ser tão fiéis à realidade. Ele sempre traz uma visão poderosa e profundamente empática do seu bairro, o Brooklyn. Sua narrativa é formalmente inventiva, visualmente única e repleta de marcas pessoais que evoluem junto com cada trama e personagem. Spike Lee é capaz de realizar épicos e filmes independentes com a mesma maestria. E ele ainda atua em muitos de seus próprios filmes, de papéis centrais a coadjuvantes notáveis. E é fascinante como ele mantém sua essência ao longo dos anos. O mesmo diretor de Faça a Coisa Certa, lá do final dos anos 80, é o que se senta nos primeiros assentos do Madison Square Garden, onde acompanha os Knicks. Polêmico, ousado, criativo e inegavelmente genial, esse é o destaque da semana. Só Martin Scorsese poderia dirigir Taxi Driver. Só Woody Allen poderia dirigir Manhattan. E só Spike Lee poderia nos dar Faça a Coisa Certa. Esse é um daqueles filmes que casa estilo e conteúdo de um jeito raro e poderoso. Spike Lee mostra um domínio absurdo ao escolher uma abordagem ampla e empática. Aqui, ódio e preconceito não vêm de um único grupo. Eles nascem no ser humano em geral. Seja negro, italiano, coreano, latino ou branco. Todos estão no mesmo barco. E não tem herói ou vilão. Todos cometem erros. Em vez de abraçar as diferenças, os personagens se agarram ao confronto, à opressão. Mas o filme nunca se torna pesado. Os diálogos são naturais. As relações vão muito além do preconceito. Especialmente aquelas envolvendo Lee, que interpreta Mookie. A iluminação intensa e as paredes vermelhas transformam Brooklyn em um inferno de calor. O suor dos personagens aumenta, quase como uma contagem regressiva para o clímax brutal e absurdo que se desenrola. Aqui, a maioria dos personagens não tem muito com o que ocupar a cabeça, então surge o preconceito. Ele não está focado em uma trama, o interesse dele está em escancarar o preconceito por ângulos diferentes, criar dinâmicas realistas e experimentar como diretor. Há também muito humor, especialmente através de Mookie, com seu relacionamento conturbado com Tina e a falta de comprometimento no trabalho. Com 32 anos, Spike Lee realizou uma obra essencial para qualquer apaixonado pela sétima arte. A trilha sonora é um show à parte. Ela dialoga diretamente com o tema, misturando estilos. O dia local vivido por Samuel L. Jackson é pacífico, animado e faz questão de citar grandes artistas negros, todos únicos em suas sonoridades. Atual e incomparável, Do the Right Thing é o filme mais marcante de Spike Lee. No rap, no music, no music, no music. Capiche? Understand? Se Faça a Coisa Certa é o filme mais importante da carreira do cineasta, Malcolm X é o mais ambicioso. Não sei se já vimos no cinema um estudo de personagem tão profundo e cuidadoso quanto esse. Criar um épico de mais de 3 horas que prende o espectador sem se tornar cansativo ou pretensioso é uma tarefa duríssima. E Spike Lee conseguiu. Não só pela figura extraordinária que ele decidiu retratar, mas pelo talento impressionante que ele traz à direção. A história começa em Boston, com o jovem Malcolm alisando o cabelo, se olhando no espelho e dizendo com um sorriso. Looks white, don't it? Flashbacks revelam o passado conturbado do protagonista. Um pai pregador, perseguido pela Ku Klux Klan, e uma mãe, embora branca, que desprezava a própria cor. Depois de muitas fugas e ameaças, seu pai é assassinado e a mãe acaba sendo forçada a deixar os filhos para o Estado, que os distribui a diferentes famílias. Malcolm cresce sendo o único negro na sala de aula, tratado como mascote e desencorajado a sonhar alto. Para ele, a única opção segura era a carpintaria. A montagem alterna com maestria entre o passado e o presente, nos levando para o momento em que ele se transforma em Malcolm X, onde o X simboliza o desconhecido. Ele percebe que muitos negros se sentem assim, não como americanos, mas como seres em busca de liberdade e igualdade.
Com o tempo, Malcolm X ganha notoriedade por seus discursos poderosos sobre dignidade negra e a desconfiança em relação ao homem branco. Mas ele também começa a questionar as contradições do próprio discurso, se abrindo aos poucos para ouvir outras vozes de outras raças. A direção de Spike Lee é primorosa, um domínio incrível da linguagem cinematográfica. Sua principal marca, o Double Dolly, é utilizado no fim, quando Malcolm aceita seu destino. A direção de arte brilha na recriação de época, especialmente na primeira parte do filme, com figurinos, cenários e bailes que capturam o espírito do tempo. A trilha sonora é precisa, discreta quando necessário, mas sempre eficaz para aumentar a tensão e a inquietude. Malcolm X é um épico sobre uma figura fascinante, concebido por um diretor revolucionário. I say the word again as he would want me to. Afro-American. Afro-American Malcolm. A Última Noite talvez não seja o filme mais importante, famoso ou audacioso da carreira de Spike Lee, mas na minha opinião, é o melhor. A trama é simples. Monty Brogan está prestes a ir para a prisão por posse de drogas. Ele tem apenas um dia de liberdade e precisa aproveitar cada segundo. Mas esqueça a ideia de um filme leve ou de uma noite de farra despretensiosa. Desde o primeiro segundo, Lee deixa claro que A Última Noite é uma obra cheia de mágoas, arrependimentos, dúvidas e amor. Monty não é um marginal, é um homem marcado, machucado, com um olhar vazio que expressa uma tristeza avassaladora. Ele sonha em ter filhos, criar uma família, viver bons momentos com os amigos. Mas esses pensamentos, agora, só servem para amplificar o peso da realidade. Ele precisa resolver mistérios, se desculpar e talvez descobrir quem o entregou para a polícia. Teria sido natural? E se foi, por quê? Ela o ama ou é só interesse? E os seus amigos? Dá para conhecer alguém completamente? O que 7 anos presos representam? O tempo é apavorante, mas é o interior que realmente preocupa Monty. Nas ruas ele é reconhecido e respeitado. Contudo, no presídio, é apenas um branquelo magro, um alvo óbvio e fácil. 7 years is a long time. 25th Hour, título original do filme, não é uma história de redenção. Monty não é um criminoso comum e sabe que a prisão é praticamente o fim de tudo. O roteiro impressiona não só pela surpresa, mas pela profundidade. O terceiro ato é impactante. Os resquícios do 11 de setembro são bem explorados pelo diretor, que homenageia a cidade que tanto ama e que relaciona o atentado com a trajetória do protagonista. A fotografia e a trilha sonora criam uma atmosfera sombria, com tons acinzentados e músicas que servem à narrativa. E detalhe, Monty é apelido de Montgomery, nome dado por sua mãe, fã do ator Montgomery Clift, conhecido por ter morrido jovem. Não é coincidência, é uma dica sutil sobre o destino de Monty. Edward Norton oferece uma performance impecável. Ele é delicado, humano e brutal. Sua interpretação é honesta, cheia de nuances que doem de tão reais. Se você ainda não viu 25th Hour, tá perdendo tempo. E a nossa jornada tá só começando. Spike Lee é o tema de um dos festivais de maior sucesso no 7x7. Por isso, no nosso site tem uma mega playlist com mais 11 clássicos do mestre e um e-book exclusivo e gratuito. Para ter acesso, é só abrir a descrição aqui embaixo e clicar no link. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Até semana que vem.